Tarde, pessoal do Facebook, do YouTube e todos que vão assistir esse vídeo gravado por mim, Celso Meng. Eu resolvi gravar mais um vídeo porque há muitas confusão, o povo em geral faz confusão, leem a Bíblia e não conseguem entender, não oram, não pedem esse alimento para as coisas de Deus e falam muita confusão. Tenho visto nas redes sociais muita confusão, muitas pessoas perdidas. Por isso que Jesus falou: examinai as escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna. Há muitas pessoas perdidas em questões, não sabem a resposta. Então, como eu sei as respostas, algumas que Deus me revelou, eu vou gravá-las aqui, para que você possa ouvir. Primeira questão: as pessoas falam que o crente não deve envolver com política, não deve estar envolvido com política, não pode misturar as coisas. É até certo ponto, querido, até certo ponto, porque a política está no nosso dia a dia. Quando nós vamos no armazém comprar um arroz, depende da política, o quanto nós vamos pagar. Quando nós vamos comprar uma pasta de dente, também depende da política. Quando nós vamos, nossos filhos na escola, depende da política. Quando nós vamos pagar imposto, depende da política. Quando nós vamos obedecer leis, quem faz é eles. Então nós temos envolvido até o pescoço com a política. E biblicamente muitos servos de Deus estiveram envolvidos no meio da política, como Daniel, como o José no Egito. Todos eles estiveram em alto escalão envolvidos no meio do governo. E a política não é suja. Quem é suja são os governantes políticos de hoje que fizeram a política suja. E os cristãos, pensando dessa forma, votam em branco e dão voto para os que já estão no poder. O que aconteceu nessa eleição, a maioria, o que mais aconteceu nessa eleição foi isso. Eles dizendo que crentes não se envolvem com política, estão perdendo lá no Congresso. E quando nós vimos, tem uma bancada evangélica nos defendendo lá, os crentes ficam dizendo que não devem se envolver com a política, e eles estão ocupando a política todo dia. Quando eles pagam luz, quando eles pagam água, tudo depende da política, querido. Acorde sobre esse assunto. O segundo assunto mais importante também que eu quero falar é sobre a autoridade que os crentes leem na Bíblia, sobre a autoridade constituída por Deus e não entende, não sabe o porquê e fala besteira. Até mesmo um pastor agora estava lendo na internet falando besteira, que a Dilma foi colocada por Deus lá e que agora nós temos que orar. Querido, a Dilma não foi colocada por Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, 13... todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele constituídas. A autoridade foi constituída por Deus. Mas agora nós vamos entender o que a Bíblia quer dizer. A Bíblia está falando autoridade, não a autoridade do homem. Eu quero explicar que a autoridade que Deus criou é como uma bainha, e a faca que vai colocar vai assumir essa autoridade. Eu quero dizer que Deus, quando criou o primeiro rei de Israel, que o povo lá em capítulo 8 de 1 Samuel, estava olhando para Samuel, viu que Samuel estava velho e pediram um rei. Samuel ficou muito triste, foi se queixar para Deus. Deus disse: não, Samuel, não fica triste, que não foi a ti que se rejeitaram, foi a mim. Vou constituir para eles um rei, sim, mas fala para ele o seguinte: o rei, ele vai pegar os filhos deles para escravos, os melhores frutos da terra. Ou seja, ele constitui uma autoridade para o rei antes de o rei ser criado, que era o primeiro rei, Saul. Antes do primeiro rei ser formado, antes de Deus escolher e nomear o primeiro rei, ele criou uma autoridade. E rei Saul vestiu essa autoridade. E rei Saul não foi escolhido por Deus, não. O rei Saul foi escolhido pelo povo e Deus permitiu que fosse escolhido. Outra coisa, a autoridade, querido, é como um presbítero. Deus formou a autoridade de presbítero. A Bíblia diz que os presbíteros podem ungir com óleo. A Bíblia diz que os presbíteros eram pastores de igreja. A Bíblia nomeia os presbíteros, que não diz que o diácono pode ungir com óleo, mas diz que os presbíteros. Então há uma autoridade sobre o presbítero. Mas quem vai vestir essa autoridade, quem escolhe, quem nomeia é o homem. Veja bem, o governador, o presidente, são autoridades. Mas alguém vem e usa essa autoridade por 5 ou 4 anos, depois ele sai, a autoridade continua de pé. Outro vai vestir essa autoridade. É isso que você tem que entender. A autoridade que Deus criou não é o homem. Quem escolhe o homem é nós, porque nós temos o livre arbítrio.
Imagina um soldado de trânsito, se ele parar no meio da rua, levantar as mãos, vestido com aquela farda de soldado, ele levanta a mão, o carro automaticamente para, porque há sobre ele uma autoridade que dá direito a ele parar o carro. Mas quando ele está paisando, se ele entrar na frente na frente do carro, levantar a mão, ele pode ser até atropelado, porque ele não está com a autoridade. Você tem que separar a autoridade da pessoa, porque senão Deus seria injusto de ter escolhido Hitler para as nações que matou tantas pessoas inocentes, Napoleão, enfim, tantos que passaram por essa terra, que foram terríveis. Não foi Deus que escolheu, querido. Deus constituiu a autoridade. Amanhã, depois que a Dilma não for mais presidenta, ela vai passar e ninguém vai respeitá-la como presidente. Hoje, se ela chegar, diz: o presidente do Brasil está aqui presente. Mas amanhã, depois, ela vai passar a ser uma cidadã comum também. Ela não vai ter mais autoridade. Aqui na cidade, recentemente, o nosso prefeito era Nelson Spolaor. Quando ele chegava num ambiente, dizia: o prefeito Nelson Spolaor estar aqui no local. Hoje ele pode chegar, ele é tido como um cidadão comum, ele não está mais vestindo uma autoridade de prefeito. Você tem que entender o que é autoridade e o que é a pessoa constituída. Quem constituiu a Dilma foi você. Quem constituiu os governantes que estão lá são você. E você que deu o direito de eles vestirem a autoridade. A autoridade, sim, foi constituída por Deus, não as pessoas. Você tem que entender isso e parar de dizer que Deus colocou essas pessoas lá, porque Deus não colocou, não. Quem colocou foi você. Foi você, se alguma coisa acontecer errada, se eles usarem aquele poder de maneira errada, quem é culpado é você, não é as pessoas, tá bom? Um grande abraço e boa tarde.